Zari Manhese, talvez. Amar, boa tarde. Há 2 dias encontrei seu canal no YouTube e estou assistindo todos os seus vídeos. Agradecida pelo conteúdo. Já dei início ao pedido do seu livro. Se fosse possível, gostaria que você me dissesse sobre essas coisas. A consciência observa e como que eu deixo ela agir? Como viver segundo os desígnios da consciência e não mentais? Outro ponto é que tem a programação da mente. Eu gostaria de saber de você se também temos uma individualização da consciência, determinando missão de vida, o que eu vim desenvolver e essas coisas. A consciência observa. Como eu deixo ela agir? Como viver segundo os desígnios da consciência? Vamos começar por aí. Nota que todas essas perguntas, quando são feitas, elas sempre só podem ser feitas a partir do nível da inconsciência. E isso não é uma crítica a ela, pelo contrário, a pergunta é maravilhosa. Todo mundo diria isso, ou faria perguntas similares. Então, quando essa pergunta é feita, ela tem embutida nessa pergunta uma ideia que é justamente a ideia que precisa ser quebrada. Quer ver? A consciência observa e como eu deixo ela agir. Veja. O que é que observa aí agora? Veja se não é algo consciente. Só tem algo que observa, algo consciente. É isso, só que a gente bota um artigo na frente, a consciência, como se ela fosse uma coisa separada. Mas não é. Aquilo que agora observa a experiência é algo consciente. É ou não é? É ou não é? Sim ou não? É algo consciente. Isso não é algo mental. Então, quando essa pergunta é feita, vai para a experiência e veja se não tem algo consciente aí observando. Então, é a consciência que observa a experiência? Responde na própria experiência. Claro que é a consciência, só tem algo consciente aqui observando a experiência, não tem nada mais. Então, só pode ser algo consciente que observa a experiência. Então, essa resposta não é minha, essa resposta é aí, na experiência. Como que eu deixo ela agir? A pergunta a ser feita é: quem é o eu que quer deixar a consciência agir? Ou quem é o eu, ou o que é o eu que não deixaria a consciência agir? Como se isso fosse possível. Agora, a consciência está aí agindo. Veja se tem alguma coisa que pode interferir na ação daquilo que é consciente agora. Um barulho não impede o consciente de estar consciente, inclusive do próprio barulho. Um pensamento não impede o consciente observar o mundo, mesmo com o filtro do pensamento ou enxergando o pensamento. Então, aquela pergunta que é feita, como que eu deixo a consciência agir, ela é respondida pelo simples fato de observar que a consciência já está agindo, sempre presente, sempre consciente, mas tem ali uma identificação no nível de um pensamento que está se apropriando inconscientemente dessa lucidez, que está achando que eu, fulano, estou vivo, consciente, e em algum lugar tem uma consciência aí. Onde é que está essa consciência? Como que eu, ser, corpo, permito a consciência, que deve estar em algum lugar, porque é a consciência, agir. Mas aquilo que é consciente já está, é a única coisa que está olhando pelos olhos. Não tem impedir a consciência e não tem permitir a consciência. Porque somente a mente inconsciente, e a mente só é inconsciente, gostaria de acreditar que tem como impedir. Então, para responder a pergunta não tem como impedir a consciência e só tem uma coisa que agiu até hoje, somente consciência. É a única coisa viva. Mas eu entendo a pergunta.
A pergunta está dizendo assim: nossa, eu estou sentindo que eu estou muito na mente e eu gostaria de estar mais na consciência. Então essa dualidade é normal no início e natural, a pergunta é natural, mas é perceber que aquilo que quer permitir que a consciência haja é só um pensamento. E ver que não tem nada que impediu a consciência de estar completamente presente, agindo e consciente. Portanto, tu já é consciência, sempre foi consciência, mas tinha apenas um pensamento dizendo que eu não era. Que eu era quem? Fulano de tal. Então, como viver segundo os desígnios da consciência e não mentais? Você já está vivendo. Já está vivendo. Porque é a própria consciência que manda, escolhe, entre aspas, os pensamentos de identificação com o indivíduo e um ser separado. Mas pelo simples fato de fazer essa pergunta, acompanhar esse tipo de conteúdo, já mostra que a própria consciência está começando a se ver. E aí a mente, por não ter experienciado essa presença, essa lucidez clara até então, começa a fazer perguntas sobre o que é isso que é consciente. Então, se a pergunta fosse simplificada, fosse dizer assim, como que eu paro de seguir a mente e como que eu sigo mais a consciência? Simplesmente precisa reconhecer que a consciência já está sempre presente. Como? Agora. Toma um breve momento de reconhecimento, toma uma folga da mente e dos pensamentos, percebe isso que é lúcido, tem consciência da consciência agora, ou tem consciência de mim, consciência. E a partir daqui já se abre um espaço para não se identificar mais com o programa, que é o que ela quer dizer. O programa velho do passado que traz certezas e convicções a respeito do que eu sou, a respeito da vida, a respeito de convicções, julgamentos, certezas. Esse programa é possível descolar dele, como se fosse assim, tomando um instante de folga, pulando fora dessa energética pensamentos que ainda está aí o tempo todo e vai continuar. É só uma perspectiva. Ver que a mente não sou eu, que o eu sou é algo que sempre vê e sempre esteve presente. Outro ponto é que tem a programação da mente. Eu gostaria de saber se também temos uma individualização da consciência, determinando missão de vida, o que eu vim desenvolver essas coisas. Veja, existe uma individualização da consciência? Não, a consciência não. A consciência é una. A consciência é esse estar consciente agora aí, que ela não se fica individualizada. Agora, nota na própria experiência. A consciência, ela não se torna exclusivamente um pensamento, ela não se torna exclusivamente o corpo, ela não se torna exclusivamente a câmera. A consciência, ela é consciente da experiência. Mas a gente poderia abrir uma concessão e dizer que o corpo, esse modelo mental, esse programa, é como se fosse uma contração energética daquilo que não é contraído, que é a consciência aberta e pura aí agora que dá para ser percebida. A contração da mente infinita, que é a consciência, que é a base da vida. Quando há uma contração da consciência, que ela está chamando de individualização, há pensamentos. Então, pensamentos e a sensação de ser exclusivamente o corpo é como se fosse uma contração da consciência, que por um tempo dá um senso de que eu sou exclusivamente isso, até que a própria consciência decida perceber ela mesma como o pano de fundo da vida. E obviamente que num nível daí do indivíduo, mente, contração da consciência, existe um programa que foi programado socialmente, que quando ele está em primeiro plano, dita as regras sociais, projetos sociais, ideais sociais, que muitas vezes está relacionado com conquistas externas,
adequação dentro de uma sociedade com muita competição, senso de falta, de que eu não sou completo e que eu preciso adquirir coisas no futuro. Então, diria, essa é a missão desse organismo corpo-mente, o propósito desse corpo-mente, porque simplesmente isso já está acontecendo por causa do próprio programa, só que por causa do nível de inconsciência, isso é a única coisa que ele produz. Mas não é a inconsciência do organismo, é como se a consciência ainda não tivesse decidido se ver. Mas quando a consciência, por um propósito dela mesma, isso não é um indivíduo que decide, ela resolve se ver, que é quando a gente diz, ok, existe uma presença aqui, que é a consciência reconhecendo o silêncio ou a si mesma. É como se o programa começasse a perder força e ao invés de ser alimentado pelo medo, que sempre foi alimentado, o velho programa social, a consciência, quando começa a se ver, ela abre espaço para oxigenar o programa, não mais baseado exclusivamente no medo, mas oxigenar com paz e amor. E ao sentir paz e amor, abre-se espaço para uma intuição, para algo que esse organismo naturalmente vai produzir diferente do que era o programa social, que era o único software no comando. No reconhecimento do que é consciente, do estar consciente, a intuição, através da linguagem da consciência, que é a intuição, ela vai trazer propósitos, provavelmente, para esse organismo mais elevados, de não se ajustar mais com as promessas do programa, não acreditar mais no futuro, na felicidade futura, no reino dos céus futuro, na melhoria futura. Isso tudo não é mais levado a sério. Se começa a ver, ei, eu não posso mais ficar cegamente acreditando no que foi implantado dentro do sistema mente, dentro do programa, porque tem algo me dizendo que agora eu sou consciente, eu sou pleno. Com isso acontecendo, obviamente que o próprio propósito desse organismo corpo-mente, que seria uma consciência finita, limitada a uma mente, atuaria no mundo com um tipo de valor mais relacionado com amor e com a paz e menos relacionado com medo. Então eu imagino que talvez tenha respondido, mas não tem como eu, mente finita, querer limitar ou permitir consciência atuar. Consciência é a única atuante. A única coisa que tem o poder de ver o mundo, que é o que agora está aí vivo. E é agora.